Olá, meus irmãos. A minha saudação a todos vocês é com a graça e a paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem, que todos estejam se cuidando, pois estamos num momento muito difícil, muito complicado de pandemia, e isso requer nossos cuidados. Claro, a gente pede, a gente roga a proteção divina, mas isso não tira a nossa responsabilidade do cuidado que devemos ter, inclusive de uns para com os outros e para com nós mesmos, né? Pois bem, temos estudado acerca das figuras bíblicas da igreja. Tivemos duas lições falando sobre as figuras bíblicas da igreja. Foi a parte 1 e a parte 2. Meus amados, hoje estudaremos sobre a poesia da igreja. Ora, vimos que a igreja ela é descrita na Bíblia de maneiras diferentes. Ou seja, a igreja como um prédio, como edifício, não é isso? A igreja como noiva, a igreja como uma lavoura, a igreja como uma vinha, não é isso? A Bíblia declara realmente que a igreja é este organismo vivo. É este organismo vivo. A igreja, ela é, na verdade, o conjunto de todos aqueles cristãos salvos que formam, assim, a igreja. O corpo de Cristo, não é? O corpo de Cristo, a noiva de Cristo, o corpo que tem por cabeça o próprio Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, mas e os membros? A membresia da igreja, os membros deste corpo, o que vem a ser? Pois bem, a nossa união com Cristo faz com que sejamos membros do corpo de Cristo e membros uns dos outros. Isso está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 5. É interessante, irmãos, que no Novo Testamento há mais imperativos ou mais referências ao nosso relacionamento uns para com os outros do que com relação ao nosso relacionamento para que o mundo que a gente vive, né, a gente sabe que a gente pertence a uma sociedade, a uma comunidade, e nós temos responsabilidades. O próprio conceito de cidadania, e nós, enquanto cidadãos, devemos atender a esse conceito, diz respeito ao usufruto dos nossos direitos, bem como ao cumprimento dos nossos deveres. Meus queridos, o nosso relacionamento uns para com os outros, enquanto membros do corpo de Cristo, ele é mais citado no Novo Testamento do que o nosso relacionamento, o nosso compromisso com a sociedade, com o mundo qual a gente vive, e até mesmo é mais citado do que o nosso relacionamento até para com Deus, para você ver a importância. E o que é mais interessante, o nosso relacionamento para com Deus é medido a partir do nosso relacionamento uns para com os outros. Pensem nisso. Existe uma palavra que descreve a igreja, ou seja, você chama a igreja de lavoura, você chama a igreja de corpo de Cristo, né, de corpo, você chama a igreja de noiva, você chama a igreja de edifício, são figuras bíblicas da igreja, conforme a gente já viu. Agora, existe uma outra palavra que também pode designar igreja, que é koinonia, que indica a natureza coletiva ou comunitária absolutamente essencial ao seu verdadeiro ser. A igreja, meus irmãos, ela não pode existir de forma desprovida ou de forma isolada da sua comunidade. Nós devemos viver, enquanto cristãos, em comunidade. Era assim que a igreja primitiva vivia. Em comunidade, partilhando dos problemas, partilhando das alegrias, partilhando das dificuldades uns dos outros. Essa vida em comunidade, essa vida, indica essa natureza essencial do ser igreja, essa vida coletiva em comunidade, é descrito pela palavra grega koinomia, quando esta se refere ao conjunto de cristãos, ou ao conjunto de cristãos mesmo, que se reúnem para poder viverem dessa maneira, partilhando
das coisas uns dos outros. Koinonia. O primeiro ponto, ele vai falar acerca do propósito da membresia. Ou seja, a gente acabou de ver que a igreja, ela é de fato o conjunto desses cristãos, destes salvos, que se reúnem e que assim partilham da vida uns dos outros. Mas qual é o propósito disso? Ora, o propósito da membresia é que os cristãos animem e ajudem uns aos outros. Ou seja, é mais fácil ser crente em conjunto com outros crentes que partilham da mesma fé e que assim podem os outros. É mais fácil ser crente partilhando até os pecados, partilhando as dificuldades, sendo ajudados. É mais fácil ser crente dessa maneira do que ser crente sozinho, isolado. Aliás, não é nem um conceito bíblico ser crente sozinho. A salvação ela é individual. A expressão dessa salvação ela acontece em comunidade. E ela se expressa em comunidade. E viver em comunidade, enquanto igreja, é a expressão maior, digamos assim, da salvação em nós que foi alcançada por meio do Cristo. Paulo, escrevendo em 1 aos Coríntios, no capítulo 12, ele registra que cada membro do corpo é necessário aos outros, portanto, a igreja inteira. Ou seja, cada membro do corpo é necessário aos outros. Não é porque você é, por exemplo, um pulmão que você não precisa do rim. Não é porque você, por exemplo, digamos que um estômago que você não precisa do fígado. Só para ilustrar, é claro, de sorte, irmãos, que a vida em comunidade ela é necessária para que nada falte à igreja. Ou seja, o rim sozinho, ele não cumpre com todas as funções do corpo. A vesícula biliar sozinha, ela não atende a todas as necessidades do corpo. Todas as necessidades da igreja, elas são atendidas a partir do momento em que essa igreja existe enquanto comunidade, porque ali cada um vai ter uma atividade, cada um vai ter um dom, um talento, e que vai poder, por isso mesmo, servir a igreja. É este o propósito da membresia da igreja. É este o propósito da igreja enquanto formada por cada um dos seus membros. Aí aparece uma palavra muito interessante neste ponto da lição, que é mutualidade. O que vem a ser mutualidade? Diz o comentarista que podemos afirmar que mutualidade é um estilo de vida afinado com os mandamentos do Novo Testamento, a respeito daquilo que os cristãos devem fazer uns aos outros para expressar o seu amor e unidade. Ou seja, irmãos, mutualidade é exatamente isso, viver de acordo com os imperativos, com as ordenanças, com os mandamentos que estão contidos ali no Novo Testamento. É no Novo Testamento onde a igreja se forma. Por isso que a vida do cristão, nessa mutualidade, ela vai se expressar a partir do cumprimento daquilo que está designado lá no Novo Testamento. Ok? É o estilo de vida afinado com estes mandamentos. Diz aqui, a respeito daquilo que cada um deve fazer. Ou seja, se você, ou se eu, vou me colocar aqui, se eu sou um cristão, por exemplo, que não sei o que fazer dentro da igreja, que não me vejo útil ali para nada, eu não estou de acordo com aquilo que diz o Novo Testamento. Cada um de nós temos uma função. A mutualidade não significa que cada um vá ter a mesma função. Significa tão somente que cada um tem uma função e ele é consciente desta função dentro da igreja e ele exerce esta função em convívio com os demais que também sabem qual é a sua função, sabem quais são as suas funções, e a partir dessa consciência de que cada um sabe do seu papel ali dentro da igreja, acontece essa harmonia, como no corpo. Você não vê, por exemplo, o coração querer fazer a função do intestino delgado. Você não vê, por exemplo, o fígado
querer fazer a função do pulmão. Você não vê nada disso. Você não vê, por exemplo, a traqueia, né? A traqueia querer fazer a função do braço direito. Não. Mas quando cada um cumpre a sua função de acordo com aquilo para o qual é designado, quando cada um cumpre a sua função, em conjunto esse corpo funciona muito bem. Quando um membro, quando um órgão começa a não cumprir com a sua função, todo o corpo sofre. O exemplo disso é se os seus rins pararem, por exemplo. Né? Pense aí, os rins de um corpo, quando ele para, todo o corpo sofre juntamente com ele. Então, mutualidade é isso, é cada um saber a sua função, mas estar ali em interação com os demais, sabendo que a sua função é importante para os demais e também sabendo que a função dos outros não são menos e nem mais importantes. São tão importantes quanto a sua própria função você desempenha ali. Isso é a mutualidade. Isso, irmãos, vai permitir algo que é maravilhoso, que é o exercício dos dons espirituais. Os dons espirituais, eles não podem faltar à igreja. E é nesse contexto de consciência, de mutualidade, que cada dom vai ser exercido. Já imaginou se eu quiser, por exemplo, cantar no Ministério de Louvor? Eu acho que nenhum de vocês ficariam lá, porque eu sou muito desafinado, né? Eu não consigo nem cantar numa entonação correta. Eu sou muito desafinado. Mas eu sei que isso não é arrogância, não, é reconhecendo aquilo que Deus tem me dado como talento. Eu tenho uma boa oratória, eu sei que eu tenho uma boa oratória, eu me preparei até para isso, até academicamente, né? Mas antes disso, eu já comecei a pregar muito cedo na igreja onde eu me congregava, na igreja onde eu me converti. Com 13 anos eu já pregava a palavra de Deus no púlpito, né? E pessoas outras começaram bem mais cedo do que eu. Isso significa o quê? Que eu sou consciente do talento que eu tenho e sei aonde Deus pode me usar melhor. Isso me impede de servir a Deus de maneira alguma. Muito pelo contrário, vai me dizer exatamente qual é a minha função ali dentro da igreja. Em alguns momentos eu vou aparecer com isso, né? com a palavra, com a oratória. Isso me impede, por exemplo, de louvar a Deus? Não. O Ministério de Louvor, quando vai lá na frente, algum outro irmão, bem mais talentoso do que eu, quando vai lá na frente e começa a cantar, eu louvo aqui no banco junto, né? Cantando e sentindo a presença de Deus e me alegrando junto. Mas para a gente cantar, eu precisaria passar por umas aulinhas, tá? Talvez os irmãos aí do Ministério do Louvor pudessem me dar essas aulas depois. Mas é isso, irmãos. A manifestação, eu estou falando aqui de talentos, né? Mas a Bíblia fala sobre a manifestação dos dons espirituais, né? Dom de cura, enfim, dons, né? A mutualidade, ela permite isso. Porque quando a igreja tem essa consciência de que ela é mútua e não una, de que ela é mútua com relação aos seus membros, a igreja ela é uma só, não existem várias igrejas. A igreja é uma só, que é a igreja de Cristo. Aqui nós estamos falando de denominação. Mas a mutualidade acontece dentro da igreja por parte dos membros, porque cada um vai ter uma função. Isso vai permitir a manifestação dos dons espirituais e de todos eles, para que nada falte à igreja do Senhor. Meus amados irmãos, o segundo ponto, ele vai falar basicamente e principalmente sobre as principais características da membresia. Ou seja, qual é a característica da membresia de uma igreja? Se uma igreja não estiver atendendo a essas características, tem algo de errado ali. É algo a ser repensado e é algo a ser trabalhado. A igreja, ela precisa que os seus membros possuam determinadas características que partem da Bíblia, essas características, não é? Não é reflexão de um teólogo ou coisa parecida, mas é, sobretudo, aquilo que a Bíblia diz acerca da membresia da igreja. Eu acho que a principal característica dos membros da igreja, irmãos, é uma consciência de que ele não deve fazer discípulo para si.
o discípulo do fulano, como acontecia na igreja de Corinto, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Kefas, né? Diz lá, eu sou de Kefas, eu sou de... Enfim. Aí o apóstolo Paulo depois vai combater isso, dizendo basicamente que todos nós somos discípulos de Deus, discípulos de Cristo, né? Podemos dizer assim. Quando ele fala que um plantou, outro regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então a principal característica, irmãos, é de não querer fazer discípulos. Ou seja, eu não sou seguidor do pastor da igreja, eu não sou seguidor do irmão mais experiente da igreja, eu não sou seguidor do irmão teólogo da igreja, eu não sou seguidor do irmão mais espiritual da igreja. Não, eu sou seguidor de Cristo. Sou seguidor de Cristo. Todos somos discípulos de Cristo. Inclusive, lá na Idade Média, os professores, alguns professores cristãos, eles se recusavam a ser chamados de mestres, porque mestre só tinha um, Cristo. Né? Não, mestre só tem um, que é Cristo. Né? Tinha no sentido de que aconteceu isto em um momento histórico, né? Na Idade Média. Então, lá na Idade Média, eles tinham essa consciência. Então, nós somos crentes em Jesus. Somos discípulos de Jesus. Isso não nos impede, claro, de aprendermos uns com os outros. Mas a principal característica é de que o crente, ele não faz discípulos para si. Ele faz discípulos para Jesus. Ok, irmãos? Dito isto, vamos aqui para as características dos membros da igreja. Em primeiro lugar, os membros valorizam relacionamentos, amam uns aos outros. Você pode ler isso lá em João 13, versículos 34 a 35, e em 1 Pedro 4 e 8. Eles sujeitam-se uns aos outros. É muito difícil, irmãos, você lidar com um crente que não tem sujeição. Isso não significa que você deve ser um subalterno, uma pessoa que vai dizer amém para tudo. Não. Isso significa que você vai ter a capacidade de ouvir e de servir. Quem não serve para servir, não serve. É um adágio popular, mas é isso mesmo, irmãos. E quanto mais aumenta a responsabilidade do membro da igreja, quanto mais aumenta o seu status, digamos assim, dentro da igreja, com cargos eclesiásticos, mais aumenta a sua responsabilidade para com o serviço, ou seja, para com o ato de servir. A gente observa que em muitos lugares é diferente, né? A gente vê pastores aí. Isso não acontece, graças a Deus, na nossa igreja aqui local, e não acontece, eu creio, na nossa denominação. Mas, em muitas igrejas a gente vê que o pastor, ele está ali para ser honrado, para ser... É claro, essa consciência de honrar uns aos outros, ela é uma consciência que parte com uma disposição mente, mas não pode ser algo imposto pelo pastor, porque ele está ali para servir. Não pode ser algo imposto por um crente que detém um determinado cargo na igreja, porque ele está ali para servir. Ou seja, eles sujeitam-se uns aos outros. Eles suportam uns aos outros. Isso está lá em Colossenses 3 e 13. Eles pecados uns aos outros. E aqui é um ponto muito importante. Alguns irmãos deixam de confessar os seus pecados uns aos outros porque o outro vai julgá-lo e vai condená-lo, né? E às vezes vai sair falando para os outros. Então, às vezes, eles procuram mais assim, o pastor para poder confessar os seus pecados, né? Mas é uma prática bíblica, não é para a gente sair falando do pecado do irmão, é para a gente ajudar a ele. Eu frequentava uma determinada casa quando eu era adolescente, a casa do meu dirigente, né, na igreja onde me converti, e a primeira coisa que eu lia na parede, assim que eu chegava, era uma plaquinha que dizia: nesta casa não se fala mal de um irmão, ora-se por ele. É algo bem interessante, já estava ali o aviso. Os membros contribuem para o desenvolvimento, ou seja, ele quer ver a igreja crescer e contribui para isso. Edificam uns aos outros, né? E quando eu falo crescer, não é só no sentido de quantidade de membros, mas, sobretudo e principalmente, com relação à espiritualidade desses membros. Eles instruem uns aos outros, eles aconselham uns aos outros. Bom, sobre essa questão de instruir e aconselhar, muitos crentes acham, às vezes, que você está querendo saber mais do que ele, e ele vai agora querer demonstrar que isso aí se torna um verdadeiro debate, que para nada serve. São aqueles debates que não têm edificação nenhuma.
Mas o crente, de verdade, ele, irmão, enquanto membro do corpo de Cristo, irmãos, ele tem prazer em ver o irmão explicar alguma coisa, é diferente. Ele não vai querer saber mais, ele vai ter prazer e vai incentivar o irmão a continuar explicando. Irmãos, porque quem quer explicar algo, por exemplo, acerca da Bíblia para outro irmão, ele está falando ali de algo que talvez ele leu, né? Claro que você deve ter o cuidado para ver se aquilo não é heresia ou coisa do tipo, que às vezes a gente entende algo de uma maneira e pode ser de outro. Mas tanto o que está a explicar, quanto o que está ouvindo, tem que estar atento a essas questões para não estar reproduzindo heresias no seio da igreja, né? Mas quando é algo da parte de Deus ali, e quando é algo que está de forma correta, o receptor, aquele que está ouvindo, ele deve ter prazer e até incentivar a pessoa que está falando com ele, né? O seu emissor, ele deve ter prazer de incentivar para que ele continue estudando e continue tendo o que dizer à igreja. Viu, irmãos? Eles compartilham também salmos, hinos e cânticos espirituais. Louvam juntos, né? Os membros se ajudam uns aos outros, servem uns aos outros, levam os fardos uns dos outros. Ou seja, ajuda nas dificuldades. São mutuamente hospitaleiros, são bondosos uns para com os outros e oram uns pelos outros. Tá ok, irmãos? Então, este deve ser o alvo de todo cristão, é ter uma vida em comunidade. E uma vida em comunidade a partir dessas características. Tá ok, irmãos? Então, esta foi a nossa lição de hoje. Espero ter contribuído um pouco para o aprendizado, para o crescimento no conhecimento dos irmãos. E estou aqui para servi-los. Tá ok? Tenham todos uma boa semana. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.